Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. O nosso tema é Saulo de Tarso, o perseguidor. Claro, irmãos, nós conhecemos a história, entendemos que o apóstolo Paulo nem sempre foi amigo e nem o cristão, né? Porque os judaizantes, mas ele era judeu, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, como nós vamos ver, ele aprendeu toda a cultura judaica, ele foi circuncidado, mas existia, meus irmãos, acerca da perseguição dos próprios judaizantes, né, aos cristãos. Nós vemos que Pedro, João eram judeus, né, é óbvio, só que eles tinham uma certa resistência aos gentios. O apóstolo Paulo ele quebrou isso. Mas nós vemos aqui no nosso textuário, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para quê? Para pregar cartas, para que pudesse ter autorização para entrar em determinadas cidades. E se alguém fizesse, não, eu tenho autorização para poder fazer isso, né? E ele entraria na cidade, ele poderia entrar na casa das pessoas, dos cristãos, né, no caso, um mandato, né, hoje a gente fala, o linguajar da polícia é o mandato judicial, e quem, claro, que presidia tudo isso eram os sumos sacerdotes. Então o sumo sacerdote deu um mandato para Paulo, deu cartas para Paulo, para que quando Paulo fosse lá e fizesse aquilo que ele faria, ele estava amparado pela lei. A lei dava o direito para ele perseguir os cristãos. Interessante, né? Mas a lei dava direito, né? Claro, sorrateiramente, mas dava. Na nossa verdade prática, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Sempre tentaram destruir a igreja, sempre fizeram de tudo. Nós vemos que depois de Cristo tentaram acabar com os cristãos. Depois nós vemos mais à frente também tentando acabar com os cristãos. Nero tentou acabar com os cristãos. Depois nós vemos que outros foram amigos do evangelho, né? Que até esqueci agora o nome do imperador, muito famoso, que foi amigo do evangelho em 330 mais ou menos, e depois foi implantado o cristianismo, que virou a igreja católica. Mas a igreja evangélica em si, os cristãos, sempre foram perseguidos. Os cristãos, não os cristãos da igreja católica, porque depois de 500 depois de Cristo, fez uma junção lá, um sincretismo religioso, a qual se conguminou, se colocou várias religiões para formar uma, que foi o catolicismo. Nós vemos que o catolicismo não foi exatamente assim uma religião que foi, como é que eu posso dizer, perseguida, mas sim os cristãos, que lutavam contra esse sincretismo religioso. Sempre foi perseguido. A igreja é perseguida principalmente no Oriente Médio. A igreja está sendo perseguida na China e alguns países na Ásia, né, como eu falei, na China, e na Coreia do Norte não tem como ter, não tem como, né? Não tem como é uma palavra muito forte, mas assim, na Coreia do Norte é muito difícil um cristão, acho que principalmente na Coreia do Norte. Outros países, né, como Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, países ali que ficam perto da Rússia, ali próximo, são países que são países muçulmanos, então a taxa de cristianismo, a quantidade de cristãos é muito pouca, e quando tem, são perseguidos, e a própria família é que denuncia essas pessoas. Então aqui em leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 8, e também Saulo consentiu na morte de Estevão, né? Quando Estevão morreu, foram jogadas as vestes de Estevão, né? As pessoas jogavam, né? Se eu colocar aos pés de Paulo ali, aí que no caso era Saulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no caso quando ele era Saulo, ele foi uma das pessoas que assistiram à morte de Estevão. Claro, isso também o impactou muito. Depois, com certeza, ele usou isso como uma forma de incentivar a si mesmo a continuar servindo a Deus. O apóstolo Paulo, ele usou, né, claro, esse exemplo de Estevão para buscar a Deus. Em Atos capítulo 8, no versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Aquilo que nós dissemos, ele tinha um mandato, ele estava amparado pela lei, claro, dos sacerdotes, para poder fazer isso, né, contra a sua, claro, isso sorrateiramente.
Em Atos capítulo 22, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão tanto homens como mulheres. Então o apóstolo Paulo, ele agora dá o seu testemunho, o que ele fez, né, o que ele fez contra o cristianismo, o que ele fez, e aí nós vemos uma questão do próprio testemunho dele dizendo, olha, como que, claro, com certeza envergonhado daquilo que tinha feito, e nós vemos como o homem, como é bom o homem reconhecer o seu erro, repensar as suas atitudes e se arrepender daquilo que fez. Então o apóstolo Paulo aqui estava fazendo isso. Em Atos capítulo 26, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Mais uma vez aqui, ele, diante de um interrogatório, ele dá o seu testemunho daquilo que ele fazia com os cristãos, dizendo que não adianta perseguir este caminho. Aqui na nossa introdução, a história da expansão da igreja, no livro de Atos, mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus, né? É muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, se ele não tivesse aceitado a sua conversão, aceitado ao Senhor, mas ele teve encontro, claro, se eu também tivesse... Não, irmão, não é bem assim. Tem muitas pessoas que recebem milagres de Deus, vão para a igreja, nunca mais vão e nunca vão para a igreja. Recebe milagre, recebe só da boca para fora, tem um encontro com Deus, vê o milagre que Deus fez e mesmo assim não aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Os crentes vão lá, oram por ele, só que ele acaba dando a glória para outro Deus. O apóstolo Paulo ali, ele teve a conversão. Porém, se ele não tivesse se convertido, alguns dizem que o Sinédrio era como se fosse o STF. Com certeza ele teria uma cadeira ali, né, aposentaria ali com muito bem financeiramente, com certeza, mas ele preferiu sofrer por amor a Cristo depois que ele recebeu a mensagem, depois que Jesus mesmo o chamou. No tópico 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Então ele achava que aquilo era certo de fazer. Ele achava que aquilo que era o certo, perseguir os cristãos e matar os cristãos, por quê? Porque foi do jeito que ele aprendeu. Como ele era um homem zeloso, um homem disciplinado, ele fazia tudo aquilo que mandavam ele fazer. Então ele fez isso achando com total convicção que estava certo. Como um homem bomba, né? Como um suicida, como um homem que pega, coloca no seu corpo cheio de bombas, né? Coloca bombas no seu corpo para explodir, para matar outras pessoas. Então aquela pessoa que faz isso, ela tem convicção de que aquilo que ela fez está certo e que ela vai receberá uma recompensa por isso. E com certeza com o apóstolo Paulo não era diferente. Aqui na parte 2, ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como um fera selvagem que ameaça sua presa. Irmãos, era terrível. O apóstolo Paulo, o Saulo no caso aqui, ele ouviu o nome dele, nossa, esse homem é o perseguidor. As pessoas tinham medo dele. Com certeza, irmãos, ele era um referencial de perseguidor e matador, porque ele mandava matar. Na Bíblia não está dizendo exatamente se ele matou alguém, mas ele mandava matar. Claro, se ele mandou matar, ele também está matando. Então veja o pecado que ele cometeu, claro, se arrependeu por isso, mas nós vemos qual que era a sua fama, como as pessoas o viam, né? O reconheciam, de falar o nome dele. Saulo, esse homem, meu Deus, esse homem é implacável, ele mata, manda matar as pessoas, ele arrasta, leva para a prisão, ele faz atrocidades com aqueles cristãos que não negam. Claro, muitos negaram a fé, mas aqueles cristãos que não negaram a fé eram levados mesmo, eram torturados, eram perseguidos, eram mortos. Então era isso que o apóstolo Paulo fazia. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Claro, o sumo sacerdote, o farisaísmo, estava perdendo seu espaço. Por quê? Porque agora
vinha o cristianismo, que era muito mais fácil de as pessoas entenderem do que aquele farisaísmo que aqueles que pregavam, né, o farisaísmo, os fariseus que falavam, eles mesmos não viviam aquilo que eles pregavam. Então, quando vai falar de Jesus, aquele homem, Jesus não mudou a lei, Jesus colocou para nós um entendimento melhor. Algumas coisas, claro, para nós não faz sentido, né? Não faz sentido não trabalhar no sábado, mas de qualquer forma, tudo isso tem um simbolismo para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Então aqui, continuando aqui, o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, por quê? Porque era uma religião contrária. Irmãos, para nós brasileiros, é difícil a gente ter esse entendimento que uma pessoa que tem uma religião diferente venha querer matar nós ou nós nos defendemos, e até mesmo a pessoa revidar e acabar matando a outra. Mas naquela época e nas outras religiões até hoje existia isso. Até mesmo na Reforma Protestante, os cristãos reformados, né, anabatistas, luteranos, se envolveram em várias guerras, entre eles se envolveram em várias guerras com os romanos, com a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, e também morreram muita gente. Hoje nós discutimos, as pessoas falam no Brasil, não se discute nem religião, nem futebol e nem política. Claro, meus irmãos, as pessoas não têm entendimento do que é religião, não têm entendimento do que é o futebol e não têm entendimento do que é a política. Futebol até descarto, mas a política e a religião, as pessoas têm que ter entendimento. Não é discutir para ofender a outra, mas aqui não era uma questão de ofensa, era uma questão que eles matavam. Então nós não vemos dessa forma como eles veem. Nós vemos assim, eu quero saber, tá falando muito de religião, melhor ficar quieto para não ter discussão. E nós tentamos o quê? Evitar certas situações. Mas aqui não, meus irmãos. A religião é outra, como eu citei, os exemplos dos países. Kirguistão, Uzbequistão, esses países, 85, 90% são muçulmanos. Esses sim. Esses não querem saber não. Eles, a religião da paz, a harmonia, não é bem assim. Porque a religião oficial desses países é o Islã, e se você não adere à religião deles, não tem como viver, não dá para viver. Eles não querem que viva, que tenha um cristão, mesmo que seja católico nesse meio do Islã. Então, eles matam mesmo. No tópico 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a Igreja. Aí, né, como muitos já tentaram acabar com a Igreja e não conseguiram. E o apóstolo Paulo foi mais um que tentou acabar com a Igreja e não conseguiu. Então perceba que isso que acontece, né, que como é que eu posso dizer, essa perseguição, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Fez com que a igreja se fortalecesse e crescesse ainda mais. A igreja, quando é perseguida, acaba tendo uma fé genuína, uma fé pura. E aí, meus irmãos, só aguenta quem realmente tem fé em Cristo. E aí, as pessoas morrem, mas morrem e vão para a glória. Aqueles que rejeitam têm que buscar muito lugar de arrependimento e tentar achar o lugar de arrependimento para poder se redimir. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do espírito para confrontar ideais contrários aos ensinos de Jesus. Irmão, Estevão fez uma baita de uma pregação, irmãos. Na sua morte, ele começa a puxar lá de trás de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ele conta a história praticamente dos hebreus. Mas você viu lá, ele estava cheio do Espírito Santo, você veio o Paulo lá, que era todo entendido. Não, irmãos, Estevão também era. Nós vemos da forma que ele fala, as coisas que ele cita ali são muito fortes. Então, Estevão tinha entendimento, sim, daquilo que estava falando. E o apóstolo Paulo, aqui no caso, Saulo, naquele momento, ele, claro, provavelmente deve ter ficado impactado. Mas espera aí. É que às vezes, meus irmãos, a gente pensa que não foi plantada nenhuma semente. Claro que foi. Alguma coisa foi acontecendo mediante algumas situações que Saulo vivenciou com os cristãos, que também quando ele viu a Cristo,
né? Ele viu, poxa, ele mesmo existe. Não é que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. Alguma coisa estava acontecendo. Ele mesmo até fala que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, com certeza, meus irmãos, claro, Jesus aparecendo para ele foi uma coisa tremenda, mas nós vemos que ele acaba também usando, vendo a atitude dessas pessoas e coloca em prática depois a mesma coisa, porque ele também foi martirizado, assim como ele martirizou a muitos. Aqui na parte 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade. A igreja atual, a igreja, vamos dizer assim, do Ocidente, né? É uma igreja mais que não é tanta perseguição física, porque perseguição intelectual tem e muito, né? Até falar dessa perseguição intelectual é muito importante, por quê? Porque a gente pensa, não, mas na igreja no Brasil não tem perseguição, porque a igreja é mais tranquila. Não tem. Olha a perseguição intelectual que existe dentro da igreja. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro, você ora mais, a pessoa acha que você é muito crente. Hoje, os próprios crentes, também naquela época também existia isso, da própria religião perseguia outro da própria religião. Mas os próprios crentes fazem de tudo, meus irmãos, muitos fazem de tudo para arrebentar, para acabar com a fé do outro. Isso não é perseguição? Fazem de tudo para acabar com a fé da outra. Se a pessoa tem um cargo, se é um pastor, se é um pastor presidente, se é um pregador, se é um cantor, se é um que toca, as pessoas perseguem até arrebentar com a vida dessa pessoa. E não é matar fisicamente, não, mas é matar, além, tem uns até que acontece, mas principalmente se mata espiritualmente. Então a perseguição hoje dentro da igreja não é tanto física, é mais, da igreja do Ocidente, é mais uma perseguição espiritual, porque essa, às vezes, é a mais difícil de se detectar, porque a perseguição física, todo mundo tem que se esconder, tem que fazer culto escondido, tem que ler a Bíblia escondido. Agora, a perseguição intelectual, a perseguição espiritual, essa nós temos que vigiar muito e também ter muito discernimento para podermos, claro, entender isso. Quando o sistema se volta contra a igreja, tópico 3. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como que era, meus irmãos? Eles tiveram que se esconder, com certeza. Isso é com certeza, meus irmãos. Tiveram que, no momento que prenderam Jesus, tiveram que fugir. Porém, também existia perseguição contra os discípulos. Como nós vemos, como eles estavam fazendo bem, foram perseguidos, não exatamente pelos cristãos, mas pelos judeus, que os levaram, quando Pedro e João foram levados, e aí Gamaliel se pronunciou, e falou, olha, não adianta, tudo que vocês estão fazendo ali, se for de Deus, a gente não tem como parar. Mas se não for de Deus, isso logo, logo vai deixar. Então, nós vemos aqui, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Ele não tinha dó de nada. Nós vemos Pedro ficando preso, nós vemos João, não no fim do seu ministério, mas no começo também sendo levado, como eu já mencionei, para o interrogatório. Então, tudo isso, e eles torturavam as mulheres e as crianças para que as outras pessoas pudessem haver temor. Ai meu Deus, e agora pode acontecer comigo, e agora? Às vezes eles batiam na pessoa e provavelmente deixavam em praça pública para as pessoas passarem e verem mesmo. E provavelmente algumas sentenças eram, assim como aconteceu com Estevão, as pessoas eram sentenciadas em praça pública e sofriam um martírio em praça pública para quê? Para haver temor para as outras pessoas, para elas não seguirem o mesmo caminho. Aqui na parte 2, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. É como o comentarista da revista, é difícil, meus irmãos, aceitar isso. Mas ele mesmo disse que ele perseguia os cristãos. Ele mesmo disse que perseguia os cristãos.
Ele mesmo falou que ele perseguia os cristãos e torturava e fazia, e ele era o chefe da polícia investigativa daqueles dias para prender os cristãos, açoitar os cristãos, torturar os cristãos. Então nós vemos que tudo isso o apóstolo Paulo estava, o apóstolo Paulo não, até esse momento era Saulo, estava consciente e a par de tudo aquilo que estava acontecendo. Parte 3, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Isso que sempre acontece, irmãos. Eles sofreram, existia a igreja batista aqui, né? Como eles chegaram aqui, foram até uma igreja batista. Hoje, o pentecostal ainda sofre perseguição. Mas o pentecostal, meus irmãos, tem que ler mais a Bíblia, tem que orar mais. Não orar para ser cheio do poder e pular na igreja, não. Orar para que venha a ser cheio do conhecimento também, além do poder, da presença de Deus, do movimento pentecostal, mas também orar para que venha a ser cheio do Espírito Santo para poder falar acerca da palavra de Deus. Então, quando chegaram aqui, Daniel Berg e Gunnar Vini, quando eles chegaram no Brasil, com certeza foram perseguidos. E hoje, meus irmãos, as pessoas são perseguidas. Se você estiver num lugar que tiver outras pessoas de outras religiões, mesmo que for só mundano, só pessoas mundanas, você também vai ser perseguido. O crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então tudo, a perseguição, ela é de várias formas. Não é somente a pessoa pegar uma faca, enfiar no seu pescoço e dizer ou você nega Jesus ou você morre. Perseguição não é só isso. Perseguição é também a intelectualidade, a pessoa ser perseguida espiritualmente, as pessoas ficarem testando ela, é uma forma também de perseguição. E a nossa conclusão, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Mas muitos já estão falando, e eu também, é uma coisa que eu concordo, existe uma igreja dentro da igreja. Uma igreja fiel e verdadeira, que não se dobra, que não peca, que procura melhorar dentro de outra igreja. Isso é triste, mas é real. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe. Fique na paz.